O meu nome é Cléber José e neste vídeo você vai aprender sobre fila. O conceito de fila é o mesmo que a gente vê em supermercado, fila de supermercado, né? Fila de banco. O primeiro que chega é o primeiro que sai. Ao contrário de pilha, né? Que pilha é o último que chega é o primeiro que sai. Na fila, o primeiro que chega é o primeiro que sai. E já aproveita para seguir o canal e dar um joinha aí. Vamos pro código. Bacana, vamos criar aqui um novo arquivo. Eu vou colocar aqui o nome fila. Fila. E beleza, aqui o que a gente vai precisar fazer em fila vai ser saber onde é o início e o fim da fila. E a gente controlar, né, ali a entrada e a saída. Então, bacana. Aqui a gente colocou aqui fila, né? A gente vai criar aqui um objeto. Bora já importar aqui objeto. Vamos colocar aqui um apelido, né? Ó, beleza. Vamos criar aqui uma variável inteiro fila. E a gente já vai criar um objeto, né, para apontar aqui para a fila. Então aqui fila vai receber criar objeto. E no caso aqui a gente vai precisar de duas propriedades, que é de início e fim, que a gente vai precisar saber na fila. Então aqui eu vou colocar aqui uma constante, depois de objeto aqui, const inteiro não, cadeia prop início, que vai receber início, e const cadeia prop fim vai receber fim. Fim. Beleza, aqui a gente já tem essas duas propriedades. A gente já vai colocar aqui fila vai receber fila recebe não, né? Atribuir propriedade fila. A propriedade aqui vai ser prop início, e o valor aqui, quando a gente inicializa aqui, é -1. E beleza, aqui atribuir propriedade fila propriedade prop fim também vai receber -1. Então aqui vai ser -1. Beleza, aqui a gente iniciou a fila, né? E agora a gente vai enfileirar, né? Então aqui enfileirar, a gente coloca aqui fila e aqui o número que a gente quer enfileirar, né? 10 enfileirar. Beleza. Vamos aqui o outro enfileirar, deixa eu até copiar aqui. Copiei, colei. Beleza, 10, vou colocar 20 e 30. Beleza, vamos criar aqui a função enfileirar. Função enfileirar. Aqui a gente vai receber inteiro fila e inteiro valor. Beleza. Tá. A gente vai criar aqui um novo objeto, né? Inteiro novo. A gente já coloca aqui para criar logo, né? Criar objeto. Beleza. Novo. A gente já cria aqui as constantes dele, né? Então aqui vai ser const cadeia prop próximo. Aqui a gente coloca próximo. E aqui const cadeia prop valor. Beleza, aqui valor. Tá, a gente criou tudo que a gente precisa aqui. Novo, aqui vai ser atribuir valor. O endereço aqui vai ser novo. A propriedade pode ser valor aqui primeiro, né? Valor e valor. Beleza. Aqui vai ser atribuir novo, propriedade próximo,
próximo. E o valor vai ser -1, -1. Sempre que a gente criar um novo aqui, para enfileirar, o novo ele vai apontar para -1. Então aqui é o seguinte, se a gente tem que ver se está vazio. Eu vou criar aqui uma função de lista vazia. Função, lógico, né? Lógico, lista, fila vazia, né? Fila vazia, vazia, beleza. E aqui a gente recebe inteiro, fila. E aqui é o seguinte, a gente vai ver se o início ele é igual a -1, né? Se ele for igual a -1 é porque a lista é vazia. Então aqui vai ser retorne, ponto, obter, cadê o inteiro aqui? A gente vai ver fila, e aqui vai ser o início. O início ele tem que ser, se ele for igual a -1, então a lista é vazia. Beleza, aqui, se for vazia, se fila vazia, fila, né? Então o novo, o início, né, da fila vai receber novo. Então aqui a gente coloca fila, fila não, né? O ponto atribuir propriedade, fila. A propriedade aqui vai ser início, próprio início, beleza? E aqui vai receber novo, novo. Beleza? Se não, se for novo vai ser aqui, beleza? Se não for novo, a gente tem que pegar o último que foi inserido e atualizar ele para apontar para novo, né? Para apontar para o novo objeto aqui que foi criado. Então aqui é o seguinte, a gente vai colocar, eu vou criar uma variável aqui chamada, acho que vou colocar fim mesmo, inteiro fim, beleza. Aqui a gente pega fim, vai receber ponto obter, obter propriedade, cadê o inteiro aqui, beleza. Isso daqui vai ser fila e a propriedade vai ser prop fim, propriedade fim, beleza. Essa daqui é a última que tá lá na fila, né? Então é o seguinte, agora a gente vai atribuir, ajustar isso aqui para ele apontar, esse fim aqui para apontar para o novo, né? Que aqui ele vai estar apontando para -1. Então aqui a gente faz o seguinte, ponto atribuir fim, propriedade próximo, e aqui a gente coloca novo. Isso daqui é objeto, né? É o componente lá da fila. Aí a gente está atualizando aqui para ele apontar para o último, né? Para o último da fila, o que está entrando agora. Beleza, a gente apontou aqui e agora a gente tem que atualizar a referência da fila. Então aqui vai ser ponto atribuir fila. Aqui a gente vai precisar pegar o fim, né? Que a gente atualiza o fim da fila para cá. E aqui a gente pega novo, que aí a gente está atualizando o fim da fila para o que está entrando agora, a gente coloca no fim da fila. Beleza, aqui a gente já terminou. Vamos colocar aqui mostrar fila, né? Mostrar fila, e aqui a gente passa fila. Beleza, vamos criar aqui logo, que aí a gente já vê os dados que a gente está inserindo, né? Ver se está tudo certo. Então aqui vai ser função mostrar fila. Aqui a gente vai passar inteiro fila, beleza. Aqui o seguinte, escreva
Vamos colocar aqui barra N, uns tracinhos aqui para ficar no padrão, né? Barra N. E aqui o seguinte, fila, a gente vai ter que pegar o primeiro da fila. Eu vou colocar aqui o atual mesmo, inteiro atual. Ele vai receber o ponto obter, cadê o inteiro? Aqui, fila. Aí a gente vai obter aqui início, que ele vai iniciar pelo início da fila. Beleza? Aqui vai ser a propriedade. Tá, esse aqui é o atual. Beleza. Aí a gente joga aquele enquanto aqui para ele percorrer a fila. Então vai ser enquanto atual for diferente de -1. Aí a gente coloca aqui para ele pegar os valores, né? Então aqui vai ser escreva o ponto obter. Ele não está completando aqui. Deixa eu tirar isso aqui para ver. O ponto obter. Cadê o inteiro? Aqui a gente vai pegar atual. E a gente vai pegar o valor. Prop valor. Cadê você? Propriedade de valor. A gente coloca aqui uma vírgula e um espaçozinho aqui para ficar no padrão, né? Beleza? Ele vai mostrar o valor e agora a gente pega o próximo da fila, né? Então aqui vai ser atual, vai receber o ponto obter propriedade, né? Aqui inteiro atual e aqui a gente vai pegar o propriedade próximo. Beleza, a gente está jogando aqui no atual. Ele vai girar aqui. Tá, acho que está tudo certo. Escreva barra N, um monte de tracinho aqui para ficar no padrão. Colocar um tracinho no final também. Beleza, tá. Eu acho que aqui a gente já consegue mostrar, né? Vamos executar. Ó, deixa eu chegar aqui para cima. Ó, fila. Bora colocar aqui, ó, quando a gente inserir, para mostrar para a gente o que foi inserido, né? Enfileirar. Vou colocar aqui, ó. Escreva enfileirado. E aqui a gente coloca o valor, né? Valor. Que aí acho que fica top. Colocar aqui um barra N. Beleza, vamos executar. Ó, enfileirado. Ó, 10, 20 e 30. Aqui, ó, o 10 ficou no início, né? O 20 no meio e o 30 no final. Quando a gente vai adicionando, ele vai para o final da fila, em vez de ficar no começo. E quando a gente for tirar, a gente vai tirar pelo começo. Beleza, aqui até agora aqui tudo certo. Agora vamos desenfileirar. Então, enfileirar, beleza, desenfileirar. Então aqui é o seguinte, desenfileirar. E aqui a gente fala fila. Beleza, eu vou deixar só um. Desenfileirar, fila. Ó, desenfileirar 2 aqui, depois a gente coloca para mostrar. Depois a gente enfileira mais, vou deixar só assim, que a gente desenfileira aqui 2 e depois a gente mostra. Beleza, vamos criar aqui esse método, né? Esse método não, né? Essa função enfileirar. Vamos criar aqui função desenfileirar. E aqui a gente recebe fila. Beleza, a primeira coisa a gente tem que ver se está vazio, né? Se mostrar fila, como é que está aqui? Fila vazia. Se fila vazia, fila, então a gente já mostra uma mensagem aqui, né? Escreva, não foi possível desenfileirar. Fila vazia.
Beleza, colocar um barra N aqui no final, já tem um barra N no começo. Beleza, senão... beleza, e agora a gente vai fazer, vai desenfileirar. Que é o seguinte, a gente vai precisar apontar ali o começo, né, porque na fila lá tem o início, né? A gente vai ter que apontar esse início para o próximo da fila. Então aqui é o seguinte, eu vou criar aqui uma variável, colocar acho que o nome dela é de início. Inteiro, início. Aqui, beleza. Início vai receber o.obter, cadê o inteiro? Fila, e aqui a gente vai pegar o próprio início. Beleza, aqui a gente tem o primeiro objeto aqui, né? O primeiro componente da fila. Agora a gente vai apontar ele para o próximo item da fila, né? Então a gente vai fazer o seguinte: atribuir propriedade, né? No caso aqui, início. No caso aqui a gente vai precisar fila, né? Fila. Aí aqui a gente vai pegar a propriedade início. Cadê você? Aqui. Propriedade início. E aqui a gente pega o próximo do início. Então vai ser o.obter. O.obter não está completando. Deixa eu pegar um obter aqui. Obter. Beleza. Copiar isso aqui. Colei. Beleza. Aqui a gente vai pegar propriedade início. E a gente vai precisar pegar o próximo. Então vai ser esse aqui, ó. Beleza. E aqui a gente joga mais mais um parêntese. Tá, eu acho que tá certinho. Tá, beleza. E agora a gente vai precisar excluir o objeto, né? Só que excluir o objeto... Bora ver como tá aqui agora, que excluir o objeto, a gente vai ter que atualizar as referências lá, que ele vai, como ele vai excluir no começo, a gente vai ter que alterar a referência de todo mundo da fila. Mas beleza, bora só ver aqui como é que tá ficando, e eu acho que já dá pra gente visualizar aqui. Vamos executar, ó, enfileirado 10, 20 e 30, aqui ele só mostrou a lista, né? Então, fazer o seguinte, aqui dados da lista, beleza, colocar mais uns pontinhos aqui embaixo, mais uns pontinhos aqui, e aqui, desenfileirar, a gente coloca bem aqui, ó, a gente vai ter que pegar o valor daqui, né, vou colocar... ainda não excluiu, né? Acho que pode ser em qualquer lugar aqui. Eu vou colocar depois daqui. A gente coloca escreva desenfileirado, e aqui a gente pega o valor, né? Então vai ser obter aqui inteiro, propriedade vai ser início, e a propriedade aqui vai ser valor. Então vai ser prop valor. E aqui a gente coloca um barra N, que aí fica no padrão. Minúsculo. Minúsculo, beleza. Vamos executar aqui, deu problema. Faltou um parêntese aqui, provavelmente. Coloquei um parêntese aqui. Beleza, ó. Fila, né? 10, 20, 30 enfileirado. Aqui não mostrou a lista certinho. Aí desenfileirou 2, né? Ó, ele vai desenfileirando pelo início aqui, ó. Ele tira o primeiro, depois tira o segundo. Aí na lista sobrou só o 30. Aí, beleza. Deu certinho aqui, ó. Dá até pra gente inserir mais uns dados. Eu vou colocar até mais alguns dados aqui. Enfileirar. Pegar mais 2 aqui.
50, 50 e 70. Bora ver como é que ficou. Beleza. Ah, sim, se eu mostrar aqui na fila, depois dele, mostrar na fila, beleza, executou, ó. 30, né? Tava o 30 e depois que a gente inseriu, ele vai para o final, né? Os 30, depois 70. E bora desenfileirar aqui 3, né? Que aí ele vai aparecer aquela mensagem de 1, 2, 3. Aquela mensagem lá falando de lista vazia. Vamos executar. Mais um, né? Que ele só foi o que estava na fila. Beleza, não foi possível desenfileirar. Fila vazia. Tá funcionando tudo certo, né? Agora a gente vai fazer... a parte do programa já está tudo certo, funcionando belezinha. Agora a gente tem que excluir o objeto lá que a gente não vai usar, né? A gente tirou da memória, então a gente vai excluir ele. A gente tirou, né, da referência lá, a gente vai excluir ele da memória. Só que como ele é um pouco mais chatinho de mexer, eu deixei ele para o final. Aqui o restante está 100%, então vamos excluir um objeto. Aqui no desenfileirar, a gente coloca aqui, eu vou criar uma função aqui, função excluir objeto, beleza. E aqui a gente vai receber inteiro fila e a gente vai receber o excluir, aqui, inteiro, beleza, aqui, excluir objeto. A gente vai passar fila e início, que vai ser o que a gente vai precisar excluir, né? E depois a gente vai ter que atualizar a referência da fila toda. Isso é uma coisa do Portugal, né? Eu estou fazendo aqui só para a gente ver como seria. Mas é porque o Portugal, quando a gente atualiza... A gente exclui um objeto ali que está no meio de vários objetos criados, ele atualiza a referência da memória de todos os outros que estão acima dele. Isso aí meio que quebra a gente. Aí eu estou colocando uma solução aqui para limpar a memória também. Isso aqui é um a mais aqui. Beleza, excluir objeto. Eu vou pegar aqui, né? A gente vai pegar o primeiro da fila para a gente poder percorrer a fila e atualizando aí as referências, né? E depois a gente atualiza as referências e depois a gente exclui o objeto lá da memória. Então aqui é o seguinte, eu vou colocar início inteiro, eu vou colocar início, que ele vai pegar primeiro lá da fila, né? Então aqui vai ser ponto obter, aqui inteiro, fila e propriedade prop início. Beleza, a gente pegou aqui o início e agora a gente vai percorrer, né, a fila, função, e aqui o seguinte, se aqui a gente coloca já para ajustar apontamento, né? Eu vou criar aqui uma função chamada ajustar apontamento. Função ajustar apontamento. E aqui a gente vai receber dois valores, né? Vai ser o atual, inteiro, atual e inteiro excluir. Beleza. Eu acho que o excluir aqui nem precisa nesse caso. Beleza, a gente tem o atual aqui. A gente verifica o próximo, né? Então aqui o seguinte, se não, né? A gente coloca aqui inteiro, próximo, vai receber o ponto obter, aqui inteiro, aqui vai atual e a propriedade vai ser prop próximo. Beleza, ele está verificando aqui o próximo, né, desse apontamento aqui. Se próximo
se ele for diferente de -1, então ele vai chamar ele mesmo aqui. Ajustar. E ajustar apontamento, aí a gente passa o próximo. Que aí ele vai ficar entrando, vai andar pela fila, né? Beleza? Aqui a gente entra no próximo. E depois dele entrar aqui nele, né? Que ele vai navegando aqui, a gente pode atualizar o próximo. Que a gente faz assim, ó, ponto, atribuir propriedade, né? Atual. Ele vai prop próximo, ele vai atualizar a propriedade próximo para próximo -1, que aí ele vai atualizar aqui sempre com um valor a menos, né? Beleza, a gente atualizou aqui, eu acho que aqui é só isso, que aí a gente vai atualizar toda a fila, né? Para -1 aqui. Porque a gente vai, quando a gente exclui sempre o começo, aí vai ter que atualizar todo mundo. Beleza, atualizou o apontamento aqui. Aqui em início, a gente pegou o início e aqui a gente jogou para ajustar apontamento. Ajustou o apontamento aqui e aqui a gente passa início. Aí ele vai ajustar o apontamento de tudo. Agora a gente vai precisar atualizar o apontamento da fila. Então aqui o seguinte, o ponto atribuir valor fila propriedade prop início, ele vai receber vai ser um a menos, né? Então vai ser o ponto obter aí não está querendo completar. Vamos pegar esse aqui então, beleza? Ponto obter, o valor inteiro aqui vai ser fila, e aqui a gente vai fila, aqui a propriedade vai ser início, e aqui a gente coloca -1. Que aqui no caso a gente está atribuindo a propriedade na propriedade fila, né? A gente está reduzindo uma referência também. E aqui, beleza. O ponto atribuir fila prop fim vai ser o ponto obter. Não está completando também, vamos copiar aqui de cima. Copiar isso aqui tudo de cima. Aqui a gente vai mudar só a propriedade para fim, que ele vai receber -1 também. Fim. Beleza. Eu acho que aqui já está tudo certo. Início, apontamento. Tá bacana. Vamos executar aqui para a gente ver. Deu erro aqui, falando o quê? Neste exemplo, pode ser resolvido criando uma condição que impeça a função teste de ser chamada para sempre. Acho que ele deu um erro. Ocorreu um erro de execução. Estourou a pilha de memória do programa. Provavelmente está faltando. Bora ver qual linha aqui. Aqui falou, a linha 49. 49. Aqui, ó. Então é dentro do apontamento aqui mesmo. Bora ver por que não tá. Por quê? Achei o problema aqui. É o seguinte, o problema ocorre quando a gente tem uma lista vazia, né? E quando a gente vai precisar ajustar aqui o apontamento, aí o número fica bem negativo. Então é o seguinte, acaba ficando -2, né? Ele considera o -1 ali, vai decrementar, fica -2. A solução aqui é o seguinte, aqui se início for diferente,
for diferente de -1, aí ele vai executar isso aqui, né? Que é ajustar os apontamentos lá e ajustar o início e o fim aqui. Senão ele nem faz nada, né? E outra coisa que a gente não estava fazendo também é excluir o objeto. Então vai ser ponto liberar objeto e aqui a gente coloca o excluir. Vou executar aqui, ó. Ó, ele desenfileirar, né? Aqui. Bora começar do começo, né? Ele enfileira o 10, o 20 e o 30, mostra aqui pra gente. A gente desenfileira 2, né? Que vai pegar os primeiros da fila aqui. Ele pega o 10 e o 20. Depois a gente mostra a lista aqui, fica só 30. Depois a gente enfileira aqui, ó, 50 e 70, né? Ele vai colocando sempre no final, né? Que tinha ficado só o 30, aí adicionou o 50 e o 70. E depois a gente tenta desenfileirar tudo, né? Aí o 30, 50 e 70. Desenfileirou tudo. Aí, um a mais aqui, ele ainda mostra a mensagem. Não foi possível desenfileirar, fila vazia. Aí ele estava dando erro aqui por causa disso, né? Por causa da lista que estava vazia. Quando ele desenfileirava aqui, a lista ficava vazia e ele não conseguia tratar aqui, né? A gente foi e ajustou. Vamos colocar para exibir a lista, mostrar a fila aqui vazia, né? Só para a gente ver ela sem nada. Beleza? Vamos executar aqui novamente. Dados da lista aqui, vazio. Bacana? Agora a gente está especialista em fila. Até a próxima. Valeu!